E agora vamos falar um pouco do internacional? O presidente da Rússia, Vladimir Putin, discursou nesta segunda-feira, 28 de abril, durante uma reunião do Conselho de Legisladores da Rússia em São Petersburgo. O discurso de Putin foi transmitido ao vivo pelos canais estatais russos, pouco depois de o Kremlin anunciar um novo cessar-fogo entre Rússia e Ucrânia. No entanto, durante sua fala, Putin não mencionou o novo cessar-fogo, focando apenas em destacar a importância do trabalho parlamentar dentro da Rússia. Segundo o Kremlin, Putin declarou um cessar-fogo de 3 dias na guerra contra a Ucrânia em maio, para marcar o 80º aniversário da vitória da União Soviética e seus aliados na Segunda Grande Guerra Mundial. O cessar-fogo está programado para acontecer das primeiras horas do dia 8 de maio até o final do dia 10 de maio. Até o momento, não houve resposta oficial de Kiev ao anúncio unilateral de trégua. O segundo em um curto espaço de tempo após um cessar-fogo de 30 horas durante a Páscoa, no qual ambos os lados se recusaram mutuamente de violar diversas vezes. Conosco hoje, nosso comentarista de geopolítica, Gerson Gomes. Gerson, seja muito bem-vindo. No fim de semana houve aquele ataque de drones nas instalações de Moscou. O que a gente pode atribuir esse cessar-fogo de agora aceito pelo Kremlin? Ao receio dos ucranianos terem chegado a Moscou com relativa facilidade ou à força de Trump para acabar com a guerra? Ou absolutamente nenhum desses dois itens? Boa tarde, Paulo. Muito bom estar voltando ao Mundial Telenotícias depois de um final de semana com muitas repercussões, né, do que está acontecendo na Europa, no leste da Europa, e você toca em uma questão que acaba, de certa maneira, sendo conectada com tudo que hoje a gente vê de discussões acontecendo no âmbito da OTAN, da guerra da Ucrânia. Veja que o próprio presidente Trump, ele encontrou com o Vladimir Zelensky numa reunião privada, os dois sentados, cadeira frente de cadeira, olho no olho, em uma especial oportunidade durante ali a cerimônia fúnebre do Papa Francisco. O presidente Macron também pediu a oportunidade de conversar com Zelensky, mas eles quiseram separar as duas reuniões. O Macron passou, o próprio presidente Trump o cumprimentou, pediu privacidade, os dois ficaram ali sozinhos e depois o próprio presidente Macron teve a oportunidade de conversar com Zelensky. Esse ataque que você falou não foi o único. Na verdade, nós já tivemos alguns ataques com drones, que são ações mais isoladas, mas que denotam uma certa fragilidade até do sistema defensivo desse tipo de incursão de drones, que voam a baixa altitude, têm capacidade, inclusive, de serem utilizarem rotas alternativas, né, em que você vai numa direção, iludindo o sistema defensivo, muda na última hora. Mas, de todo jeito, eu atribuo o problema mais difícil hoje para a Rússia, não é nem essa questão desses drones, mas das forças especiais ucranianas que estão dentro do território russo hoje e que fazem incursões de terrorismo dentro do território. Veja que o segundo homem mais importante da hierarquia militar, que está à frente das tropas russas, um general muito importante, foi assassinado em um atentado à bomba com um carro, ou seja, era um veículo dele, que estava sendo rastreado há bastante tempo e essa explosão o vitimou. O que mostra que, sim, existem forças infiltradas ucranianas dentro da Rússia. Mas, Paulo, você falou sobre a própria negociação de Trump, ou se seria uma temeridade da Rússia em relação ao momento que a Europa vive. Eu não acredito em nada disso. Eu te confesso que a Rússia, nesse momento, busca realmente uma saída, uma alternativa, e o presidente Trump participa disso, e a Europa tem interesse. A gente vai falar um pouquinho mais sobre isso do apagão que aconteceu hoje, que está acontecendo, na verdade, em tempo real. A gente está conversando aqui e há um apagão na Europa que ainda não foi resolvido totalmente. Mas, antes da gente entrar nesse assunto, eu te digo o seguinte: hoje o Kremlin gostaria realmente de dar um término nessa guerra. Interessa muito à Rússia que esse conflito chegue ao fim.
mas não por se sentir ameaçado não, viu, Paulo? Eu creio que tem muito mais a ver com a questão geopolítica, financeira, reinserção, aproveitar esse momento que o presidente Trump gostaria de afastar a Rússia da China, ele sabe disso. Os formuladores de geopolítica da Rússia sabem da importância que existe neste momento de uma negociação bem feita. Então, eu creio que é mais por aí. E não podemos esquecer que esse cessar-fogo, viu, Paulo, ele está sendo agendado para a celebração do Dia da Vitória. Nós estamos falando lá de maio, daquela semana de 8, 10 de maio. Não foi um cessar-fogo que começa a vigorar agora, essa semana. É algo planejado para acontecer nas celebrações do Dia da Vitória, porque para a Rússia, especialmente, a vitória na Segunda Guerra Mundial tem um peso gigantesco sobre o nazismo, e nós não podemos esquecer que, àquela ocasião, Rússia e Estados Unidos estavam co-beligerantes, ou seja, estavam trabalhando juntos contra o nazifascismo. E ele, de certa forma, quer trabalhar essa ideia de que houve uma coalizão no passado que poderia ser retomada. Vamos ver se pega, se funciona essa ideia à força, né, Paulo? E já que falamos de alemães, né, Gerson? A OTAN pode contar com Berlim para ampliar a sua contribuição à defesa da Europa, num momento em que a Aliança Atlântica enfrenta um futuro mais incerto do que há 70 anos, quando a Alemanha se tornou membro, afirmou o presidente alemão Frank-Walter Steinmeier, nesta segunda-feira, 28 de abril. Falando durante uma cerimônia na sede da OTAN em Bruxelas, em comemoração ao aniversário da adesão, Steinmeier procurou tranquilizar os aliados preocupados com o que ele chamou de mudanças geopolíticas de proporções épicas. Veja o que ele disse. Today, with Putin's war against Ukraine raging on in full force and with the United States putting fierce pressure on its European allies, Germany, I think, is in a crucial position. That's why I speak to you, your allies, not just with gratitude, but with urgency. Germany is being called on, and we heard the call, we got the message, and indeed, Mark, you can count on us. Today, a badly armed Germany is a greater threat to Europe than a strongly armed Germany. E em uma mudança radical para um país historicamente defensor da disciplina fiscal rígida, a maior economia da Europa aprovou planos para um enorme aumento de gastos, à medida que Friedrich Merz se prepara para assumir como novo chanceler conservador da Alemanha em maio. O plano fiscal inclui 500 bilhões de euros, cerca de 569 bilhões de dólares destinados a um fundo especial para a infraestrutura, além de planos para remover em grande parte os investimentos em defesa das regras internas que limitam o endividamento. O secretário-geral da OTAN, Mark Rutte, chamou esses planos de notáveis. Veja. Today, Germany is a leading power in Europe and a driving force in NATO, making major contributions to our shared security. With troops along the eastern part of our alliance, jets patrolling the Baltic skies, and ships protecting key supply lines and critical infrastructure in the Baltic. Gerson Gomes, houve um tempo em que a Europa tinha medo das ações dos alemães, né? O que isso representa agora? Aceitar, primeiro, o investimento alemão e, segundo, a União Europeia aceitando esse volume de recursos tão alto assim. Vamos lá, Paulo. Nós temos duas vertentes de explicação, a oficiosa e a oficial. Vamos para a oficial primeiro, que foi essa que você mostrou, discursos bonitos, inclusive eu estive ali naquela instalação da OTAN em Bruxelas, muito bacana, falo até, confidencio para você, a oportunidade que eu tive de fazer o discurso de agradecimento de uma comitiva que eu integrava, na qual eu conheci essa estrutura da OTAN e nessa ocasião eu já percebia a fragilidade dos militares alemães dentro dessa aliança.
Veja que a maior quantidade de tropas americanas fora dos Estados Unidos não está concentrada, como a gente poderia pensar, na Ásia ou no Oriente Médio. Na verdade, é um único país, ou seja, tropas americanas em um único país, disparadamente estão na Alemanha. E por que isso é importante de nós entendermos? Porque, por diversas vezes, no primeiro governo de Trump, ele tentou diminuir essa presença militar na Alemanha. E foi impedido justamente pelos alemães. Por quê? Você sabe, a nossa audiência sabe, que esses efetivos americanos no exterior, eles gastam, eles também consomem. São muitos militares que acabaram tornando a economia local dessas cidades, das bases americanas, muito dependentes da presença dessas tropas. Quando Trump começa a ameaçar retirar a prioridade do leste europeu, dizendo, olha, essa é uma guerra que vocês devem começar a pensar sobre as consequências para a Europa, porque para os Estados Unidos a questão da Ucrânia não é da nossa prioridade. E quando eles falam sobre isso, e aí eu vou para a questão oficiosa e talvez mais verdadeira, Paulo, na verdade a Alemanha ela está fazendo um grande investimento na área de defesa, não porque ela realmente queira resolver o problema militar, não é isso. Ela está fazendo esse grande investimento preocupada com o problema econômico. E por quê? Porque quando a Alemanha entra numa crise como hoje acontece, de energia cara e sua indústria perdendo peso, a Alemanha, Paulo, junto com a China, são dois países que têm a sua economia baseada na exportação. O que significa isso? Eles produzem mais do que o seu mercado interno pode consumir. Quer ver um exemplo interessante que diz respeito ao Brasil, a você e a mim? A Alemanha é o principal exportador mundial de café. E não tem um único pé de café. Então, como é que eles se transformaram nessa potência econômica do café? Por causa da Nespresso, por exemplo, do café colocado nas cápsulas, que eles conseguem comprar as sacas de café por um preço, industrializam e alavancam o preço, agregam um valor gigantesco. Os alemães são campeões, Paulo, de fazer isso. Eles são muito bons na indústria, seja a indústria automobilística, seja na indústria de tecnologia e médico-hospitalar. Vários dos produtos que nós temos na indústria que é utilizada no Brasil, nos hospitais, nos exames médicos mais sofisticados, são de empresas, muitas vezes, com implementos ou tecnologia alemã. Agora, nós temos a Alemanha produzindo muito e consumindo, que não tem capacidade de absorver a sua produção. Então, o que eles fizeram, Paulo? Eles agora estão aprovando uma grande quantidade, um incremento gigantesco de recurso orçamentário para a indústria de defesa. E com isso eles vão rocar parte da sua produção industrial, eles terão essa capacidade para a área de defesa. Por quê? Porque dessa forma eles têm a justificativa da ameaça da Rússia, ao mesmo tempo, o pretexto, porque os Estados Unidos agora querem fazer a mudança de prioridade geopolítica, e eles têm a possibilidade de manter a máquina industrial ativa, Paulo. Então, não é só essa questão, como foi colocada ali, muito de retórica, que a Alemanha tem essa capacidade. Até porque, Paulo, sabe quanto tempo demoraria para a Alemanha, de fato, assumir esse protagonismo na OTAN e dizer que os Estados Unidos seriam dispensáveis ou poderiam ter uma posição secundária? Pelo menos 15 anos, Paulo. Por quê? Porque para você repor, né, e conseguir repor toda essa estrutura militar, logística dos Estados Unidos na Europa, você teria que fazer um investimento que só vai refletir ou só vai reverberar na prática daqui a 10, 8, 15 anos. E a Europa começa a enfrentar outros tipos de problema que nunca imaginou que teria pela frente, né, Gerson? Vem com o advento da tecnologia. E o que se explica esse apagão todo hoje na Espanha e boa parte da Europa? Será que tem alguma coisa a ver com essa questão da geopolítica? Creio que sim, Paulo. Nós temos duas possibilidades de olhar esse assunto, ou talvez três, né? A terceira, que é a oficial, foi que houve uma questão meteorológica extrema e rara que afetou os sistemas. Pode ser que seja verdade isso, mas existem outras duas possibilidades. A possibilidade que vai para as teorias de conspiração, e olha que hoje em dia, Paulo, dizem que toda a teoria da conspiração
ela, no máximo em um ano, ela se transforma em fatos verídicos. Então você veja que eu vou abordar essa teoria da conspiração primeiro. Qual seja, nós vimos ali no Fórum Econômico Mundial o Klaus Schwab, que agora foi ejetado, né, saiu, se aposentou, mas o Klaus Schwab, lá atrás, ele falava sobre o Great Reset, sobre uma grande reconfiguração, reinício após a pandemia, e ele dizia o seguinte, que a próxima ameaça mundial seria um ataque cibernético de proporções gigantescas. Então veja que na Europa, há poucas semanas, foi estimulada a população a adquirirem kits de emergência de sobrevivência de 3 dias, pelo menos, estimulando a população a se preparar para alguma intempérie. E agora acontece esse apagão que pode sim estar conectado com isso que o Klaus Schwab falava. Então essa seria a segunda possibilidade. E eu vou para a terceira, que na minha opinião talvez seja a mais provável. Talvez nós estejamos diante de um cyber-ataque, ou seja, de um ataque cibernético. Toda a infraestrutura crítica elétrica, Paulo, tanto de Portugal, Espanha, parte da França, até da Bélgica também, eu falei da OTAN ali em Bruxelas, ou seja, parte da Europa hoje foi afetada por um tipo de apagão em cadeia que para hospitais, aeroportos, hotéis, foi uma verdadeira confusão que ainda está acontecendo. A verdade é que existem geradores que estão acabando a sua capacidade, geradores a diesel. Vários setores já retornaram, bairros já retornaram. Você que tem a cidadania espanhola, ali na sua cidade está tudo apagado, viu? Da sua cidade natal, na sua região que você conhece bem, inclusive na fronteira com a França, ali do Países Baixos, ali estava tudo escuro. Agora, a repercussão disso, Paulo, é que pode ser de hackers norte-coreanos, podem ser hackers europeus ali do leste europeu, da própria Ucrânia, da Rússia, sim, pode ser, chineses, quem sabe. Nós tivemos esses ataques cibernéticos aqui nos Estados Unidos, você lembra? Quando, inclusive, voltados à parte elétrica e também para os polidutos que vinham do Canadá para os Estados Unidos e toda a parte central. Tudo parou durante um período por causa de ataques cibernéticos. É claro que a parte de inteligência, Paulo, tem a tendência de abafar um pouco esses ataques, até para você não dar possibilidade de aumentar o temor, porque muitos desses ataques têm a ideia de terror. Mas aqui nos Estados Unidos, eu te confesso que o meu irmão, que trabalha numa fábrica de semicondutores, eu não vou dizer a fábrica, nem vou dizer aonde, mas a empresa dele já foi obrigada a pagar para hackers para voltar à operação, porque eles entraram em uma fábrica de semicondutores que fabrica chips para a área de defesa dos Estados Unidos. Então você veja que o próprio Estados Unidos, aqui o próprio sistema de defesa cibernética dos Estados Unidos, ele faz grandes investimentos nesse assunto. Então, eu imagino, Paulo, que nesse momento que nós estamos falando de guerra da Ucrânia, isso possa ser uma mensagem passada pelos russos, que obviamente jamais assumirão que foram eles, vão dizer que são hackers isolados, independentes, né? E sempre a desculpa é que são hackers independentes. Mas quando você investiga esse assunto, o pessoal da área de inteligência aqui dos Estados Unidos atribui a grande capacidade que existe hoje nesse setor, na Rússia, na China, na Coreia do Norte e no Irã também. Então você veja que são países que não por acaso estão muito em evidência no que diz respeito ao terrorismo internacional, Paulo. Esses russos, o governo russo é muito mentiroso, mente demais, né? Eu acho até mesmo que isso faz parte de uma cartilha, né? desse pessoal de esquerda mentir na cara dura, e num outro programa nós vamos falar sobre isso também. Mas olha só esse outro episódio que também está gerando desconfianças. Um vídeo de drone capturou a vasta extensão da destruição no maior porto do Irã, Bandar Abbas, após uma explosão ocorrida neste fim de semana. O número de mortos pela poderosa explosão subiu para pelo menos 40, com mais de 1.200 feridos, foi o que informou a mídia estatal neste fim de semana, no domingo à noite, enquanto os bombeiros continuam trabalhando para extinguir completamente o incêndio. Ainda tem muita chama rolando. A explosão
do fim de semana aconteceu na seção Shahid Rajai do Porto, o maior centro de contêineres do Irã, quebrando janelas a vários quilômetros de distância, veja, quilômetros, arrancando tiras de metal de contêineres de carga e causando grandes danos às mercadorias armazenadas, segundo a mídia estatal. O incidente acontece enquanto o Irã realiza a terceira rodada de negociações nucleares com os Estados Unidos em Omã. Gerson Gomes, o que pode ter causado essa explosão aí que nós vimos no porto do Irã? Já há quem diga que teria o dedo das forças israelenses nisso aí. O que você acha? Sim, é possível que seja uma ação de forças especiais? Sim, mas esse tipo de explosão, pelo menos nós temos a referência daquela que aconteceu já há quase 5 anos, em 2020, lá no porto do Líbano, ou seja, em Beirute, em que, você lembra, foi a maior explosão não nuclear de toda a história. Então, a repercussão na época foi gigantesca, pensando tratar-se de um ataque, quando na verdade era um armazenamento de nitrato de amônia, que pode ser utilizado tanto para a parte de fertilizantes, agricultura, mas todos sabem que esse é um dos elementos que se utilizam na fabricação de explosivos. Tudo leva a crer, Paulo, que foi mais ou menos algo nessa linha que deve ter acontecido agora no Irã. Pode ter sido uma explosão acidental, como aconteceu em Beirute. Aparentemente foram mais de 200 pessoas mortas, milhares de feridos, bairros inteiros foram danificados ali em Beirute à época, algo que deixou o mundo estarrecido, porque era um grande armazenamento de nitrato de amônia que formou gases, e esses gases acabaram explodindo, talvez por uma questão até acidental. É o caso do Irã? Não sabemos, é muito prematuro. Para você ter uma ideia, essa investigação lá do Líbano, até hoje a gente ainda não tem uma resposta oficial se foi algo provocado ou natural ou acidental. Mas, no caso do Irã, no contexto que nós estamos vivendo, é possível sim que tenha sido uma ação deflagrada em um ponto sensível, já conhecido pela inteligência israelense. É possível, mas também é possível que seja algo similar ao que aconteceu em Beirute, no Líbano, fruto da fabricação de armamentos explosivos que são extremamente perigosos e sensíveis. E para não ficarem nos alvos, muitas vezes, da artilharia ou da inteligência israelense, é muito comum que você localize esses depósitos da parte comercial, na parte de portos, etc., porque você faz uma camuflagem junto à atividade comercial normal ou regular, civil. Então, é possível que tenha sido isso, então, Paulo. Vamos aguardar o que as investigações vão nos mostrar. Porque isso coincide, né, com as declarações do primeiro-ministro israelense Benjamin Netanyahu na semana passada, no qual ele afirmava que iria atacar as instalações nucleares do Irã, que ele sabia, os israelenses sabiam exatamente onde estavam as instalações e os insumos, né? Quem sabe daí possa ter acontecido isso mesmo, porque, poxa vida, para atingir alvos a quilômetros de distância é muita coisa, é muita coisa. É muito possível que tenha havido ali algum insumo dessa natureza, né, que tenha causado essa explosão toda, né? Mas vamos acompanhar. Fala. Uma observação no que você está falando, eu li alguma coisa sobre propelentes. Você sabe que o Irã hoje é um dos países que conseguem fazer mísseis balísticos, que inclusive lançou mísseis balísticos do Irã que atingiram Israel a mais de 2.000 quilômetros. Os mísseis balísticos que o Irã fornece aos Houthis, ou fornecia, eles conseguiram atingir o sul de Israel a 2.000 quilômetros. O propelente desses mísseis, já houve quem disse ou quem dissesse que você pode estar na linha certa. Em vez de atingir a fabricação, o enriquecimento de urânio, uma forma indireta é você atingir os insumos de propelentes desses mísseis balísticos. Pode ser por aí também. Você levanta uma tese bastante crível, viu, Paulo? Não, legal. E você tocou nos Houthis aí. É engraçado, a gente ia até colocar no programa de hoje, mas a gente deixou para uma outra hora, aquele porta-voz lá, militar dos Houthis, que fala gritando, né, como se estivesse numa feira vendendo telefone celular. Ele disse que os Houthis vão continuar os ataques, né, no mar
Vermelho ali, né, principalmente de instalações militares americanas. Uou! Isso vai piorar a situação, inclusive para eles, né? Porque eles estão sendo apoiados pelo Irã, né, durante todo esse tempo. E agora vão confrontar os militares americanos naquela região. Vai ficar complicado, né, Gerson? Você acaba levantando um dos argumentos do presidente Trump quando ele fala sobre a OTAN. Veja que esse assunto está interligado por quê? Porque aquele estreito ali que os Houthis no Iêmen, de certa maneira, fazem um terrorismo, é justamente a entrada do, como você disse, do Mar Vermelho, mas que vai em direção ao Canal de Suez, que é a única ou a principal rota comercial com a Europa. Então, quem deveria fazer a segurança dessa via marítima, como os Estados Unidos, para você ter uma ideia, eles utilizam essa via comercialmente com 4% só. O restante é a Europa. Então você veja que quem é que deveria fazer essa segurança? Se você olhar as bases que existem no Djibouti, que é do outro lado ali do Estreito do Iêmen, você vai ver que existem bases italianas, alemãs, inglesas, francesas. Todo mundo tem tropa ali querendo tomar conta da entrada do Mar Vermelho. Mas quem vai para lá e vai para a briga e vai para o confronto acaba sendo o exército ou as forças armadas norte-americanas. Por isso que o Trump, ele diz, há um preço a pagar por isso. A OTAN, ela é muito bonita quanto aliança, quando emergiu da Segunda Guerra Mundial, e a gente verá agora em maio, né, novamente o Dia da Vitória, 8 de maio, cerimônias no mundo inteiro acontecendo. Só que de lá para cá, né, Paulo, nós já tivemos a ascensão da União Soviética, do comunismo, já tivemos a queda do Muro de Berlim, já tivemos vivendo o momento da Pax Americana ali, que praticamente assegurou a segurança mundial de comércio em todas as rotas do mundo. Mas agora a gente está entrando numa outra fase, né, Paulo? Um mundo mais multipolar, em que a China desempenha um papel importante comercial, e os Estados Unidos de Donald Trump resolveram fazer o tal do Make America Great Again, dizendo: a prioridade é o pagador de impostos, é o povo americano, e cada parte do planeta terá que refazer essas negociações de segurança. Você falou da Alemanha, Paulo, o Japão também. Alemanha e Japão foram os dois países que foram reconstruídos com investimento dos Estados Unidos, mas com uma condição. Por que são duas potências que não têm assento no Conselho de Segurança das Nações Unidas? Por quê? Porque nem Alemanha nem Japão têm armamentos nucleares. Por quê? Porque foi a condição que os Estados Unidos fizeram na reconstrução, na reindustrialização desses países. Então, agora todos já começam a se perguntar: os Estados Unidos continuarão sendo a polícia do mundo, dando essa segurança, ou esses países terão que fomentar a indústria bélica e até, quem sabe, a própria indústria militar nuclear? Então, nós estamos vivendo esse momento, você lembra muito bem, e os Houthis ali, coitados, eles estão sendo proxies do Irã, fechando uma rota comercial importantíssima, inclusive para a China. Você sabe que as exportações chinesas têm que passar por ali para a Europa também, e os insumos que vêm ali da Europa para a China uma de mão dupla, né? Porque você tem que levar produtos, trazer também. A China também é a principal interessada ali. Inclusive, uma curiosidade, é a única base militar chinesa longe do seu litoral, fica ali no Djibouti também. Eles botaram uma basezinha ali do lado da americana, da alemã, da francesa, da italiana. Todo mundo tem interesse ali naquela passagenzinha ali dos Houthis. Então, é uma área do planeta super complicada, Paulo. Beleza. E os ministros do exterior dos países que compõem o BRICS, agora ampliado, se reuniram nesta segunda-feira, dia 28, no Rio de Janeiro, com a abertura marcada por um apelo do Brasil por paz nos principais pontos de conflito mundial, especialmente na guerra da Ucrânia, e discussões sobre uma resposta coordenada às novas barreiras comerciais impostas pelos Estados Unidos. Em seu discurso de abertura, o chanceler brasileiro Mauro Vieira destacou a grave crise humanitária que persiste na Ucrânia. O BRICS, agora formado por Brasil, Rússia, Índia, China, África do Sul, Egito, Arábia Saudita, Emirados Árabes Unidos, Etiópia, Indonésia e Irã, enfrenta o desafio de lidar com as recentes ações unilaterais dos Estados Unidos
como a tarifa de 145% imposta sobre produtos chineses. Fontes próximas às negociações indicam que os ministros devem divulgar uma declaração conjunta criticando essas medidas, mas com tom crítico moderado, apesar da pressão da China por palavras mais duras. Os diplomatas também vão abordar o financiamento climático em preparação para a cúpula do clima da ONU, que o Brasil sediará em novembro, no momento em que as nações em desenvolvimento sofrem pressão crescente para ampliar sua participação em iniciativas globais de combate às mudanças climáticas. Gerson Gomes, esse papo de agência climática já deu, né? É a maior furada. Só serve mesmo para esses oportunistas tirarem dinheiro dessas instituições para essas ONGs que só querem mamar. É ou não é? Essa sua maneira de simplificar os assuntos é sensacional, Paulo. Mas, na verdade, você foi na direção certa. É uma grande via de drenagem de recursos para o terceiro setor, essas ONGs, que, na verdade, estão terceirizando recursos do pagador de impostos porque elas drenam o orçamento sem controle. Sabe que aqui nos Estados Unidos, essa está sendo uma das prioridades ali do DOGE e dessa reestruturação. Drenar recursos das ONGs que, na verdade, acabam voltando para políticos e fomentando a corrupção, como acontece no Brasil e outros países. No que diz respeito às mudanças climáticas, a provocação que eu tenho feito é a seguinte, Paulo. Será que essa COP em Belém, ela vai realmente acontecer? E se acontecer, eu creio que deve, como dizem, né, nas redes sociais, flopar. Eu creio que vai acontecer algum tipo de evento muito mais cultural do que realmente decisório, do que diz respeito às mudanças de matriz energética, mudanças climáticas, etc. Esse assunto que a gente acabou comentando do ataque cibernético na Europa, ele acaba lembrando a cada um de nós que a energia hoje é fundamental, Paulo. E quando você coloca essa pauta, que aqui nos Estados Unidos o presidente Trump simplesmente rasgou e já disse que é uma verdadeira instrumentalização da pauta, com muita pegada ideológica do que diz respeito à mudança climática, que na verdade não pensa no seguinte: o ser humano, para se desenvolver com inteligência artificial, com computação quântica, com toda a tecnologia que é demandada hoje, precisa de energia. E os Estados Unidos estão priorizando não somente o drill, baby, drill, ou seja, volte a perfurar e realmente ir atrás do gás e do petróleo, como ele está fomentando a indústria nuclear. Então você veja como a Alemanha está completamente na direção errada e para redirecionar vai ser difícil, porque eles extinguiram a energia nuclear, estão comprando excedentes da França, que aumentou a produção nuclear, estavam com o gás vindo da Rússia, que foi agora, por causa da guerra da Rússia, acabou o Nord Stream 1, Nord Stream 2. Então você veja, a Alemanha está numa situação muito difícil, até conectado ao que a gente já falou. Mas o que você está lembrando é que todo esse papo, essa conversa de mudanças climáticas, ela tinha um interesse muito grande da indústria de compra de carbono, imposição aos países desenvolvidos, como você disse, a certas limitações. E tudo isso, Paulo, hoje está sendo revisto. Então, estou contigo, acho que esse é um tema que a gente vai precisar abordar nas próximas semanas, nos próximos meses, ver o que está acontecendo. Houve aquela estrada, né, que foi aberta ali para a COP dentro da floresta, que já foi uma incongruência. Os números do Brasil agora dizem que 2025 é o recorde histórico de desmatamento na Amazônia, ou seja, o Brasil hoje me parece que está num momento muito ruim para tentar capitanear. Mas o BRICS, em especial, eu só quero te dizer o seguinte, o J.D. Vance foi à Índia, ele é casado, a esposa do J.D. Vance é filha de indianos, e foi a primeira vez que ele visitou a Índia, foi uma sensação. As reuniões que ele teve com o primeiro-ministro Modi foram espetaculares e, mais do que isso, garantiu investimentos dos dois países e de conexões militares, porque a nossa assistência, a audiência às vezes não lembra, mas a Índia ela está no BRICS, com a China, é verdade, só que ela integra também uma aliança quadrilátera, vamos chamar assim, que coloca Japão, Austrália, Índia e Estados Unidos juntos para a defesa e contenção da China.
Então você veja que ela está no BRICS e, ao mesmo tempo, ela está com grandes acordos militares, inclusive para receber o F-35, que é uma aeronave que não é cedida a qualquer país. Então você veja que os Estados Unidos eles vendem o F-16 para o Paquistão, ao mesmo tempo eles estão oferecendo o F-35 para a Índia, dois inimigos e são países que têm armamento nuclear. Então é uma complexidade, Paulo, que eu ouso afirmar que o Brasil não tem estatura geopolítica para querer, nesse momento, dizer que o BRICS poderia interferir ou contribuir com alguma coisa em relação à paz na Ucrânia. Não tem. E o Brasil vive um dos períodos, uma das páginas da história mais lamentáveis, porque, de fato, se algum dia nós formos chamados de anões diplomáticos, talvez esse momento da história nós estejamos já virando quase que uma bactéria diplomática, como disse a Fernanda Barr lá no Rio Grande do Sul, numa declaração. É muito difícil a nossa situação, Paulo. Com esse governo do PT, você viu aquela comitiva gigantesca que você falou no início do programa, indo lá na cerimônia fúnebre do Papa, uma comitiva enorme, mas os grandes encontros, as coisas que aconteceram nos bastidores lá, o Brasil não foi chamado a participar de nenhuma dessas negociações, Paulo. Hoje, o governo Lula é, de fato, um governo a ser evitado, pelo menos até terminar. Muita gente dentro do Brasil e fora do Brasil não vê a hora desse grupo, da quadrilha que voltou ao local do crime, como a gente fala dentro do Brasil, mas fora do país, eles sabem que o desmonte da Lava Jato mostra que o Brasil hoje faz uma movimentação muito perigosa, juntando corrupção, crime organizado, e sabe o que por aqui por fora se quer, Paulo? Distância desse governo petista, do Lula e de Caterva. Então, vamos torcer para passar logo e 2026 chegar e a gente ter uma mudança de governo que traga o Brasil de novo ao concerto das nações com mais dignidade, Paulo. Olha, vai ser difícil essa mudança, né? Agora chegamos ao final do programa, mas eu amarro aqui. Mas nós vamos continuar aí, né? Torcendo bastante, porque já estão dizendo aí que a reeleição de Lula é certa e já tem gente falando e preparando para um quarto mandato. Veja você, olha, a Amazônia bateu recorde de desmatamento, mais de 329%. Você não vê mais ninguém dançando por aí, fazendo videozinho de salve a Amazônia, muito pelo contrário. Né? Muitas daquelas pessoas, daqueles artistas que participaram daquele vídeo, estão recebendo agora dinheiro da Rouanet. O Gilberto Gil, salve a Amazônia, dinheiro do Correios, patrocínio Master, 4 milhões de reais, enquanto os funcionários dos Correios estão todos eles lascados. Porque, de acordo com a CPI da Rouanet, que foi lá atrás, que foi presidida pelo senador Romário, se dizia isso aí. Né? Os artistas se prestam esse tipo, né, de serviço para receber depois. E receber como? Receber dessa forma. Por isso, agora você não vê mais ninguém aí reclamando aí de 329% de desmatamento da Amazônia. Quer outra coisinha para ficar legal, para a gente encerrar aqui bonitinho? O presidente disse que não ia esconder ninguém, que ia colocar, né, os integrantes da COP30, né, em alojamentos normais, que não ia construir nada, e agora tem mais de 250 milhões de reais gasto em hotéis, navios de luxo, para acomodar essas pessoas. Ou seja, aí você fica lembrando da época de campanha e depois da campanha ele já eleito dizendo que o mentiroso era o outro, que dormia mentindo, que sonhava mentindo, acordava pensando em mentira, mas que quem conta mentira é ele o tempo todo. Aí fica ruim demais, né, Gerson? Gerson, eu posso contar com você nesta terça-feira ao meio-dia conosco ao vivo e a cores aqui no Mundial Telenotícias? Vamos sim, Paulo. Tem vários assuntos. Quem me acompanha nas redes sociais, ali no Twitter, no X, no @GersonGomes, sabe que eu me indignei com a questão de uma senhora que foi ouvida ali pelo Ministério Público e foi condenada, e essa senhora, ela tocou o dedo na ferida. Quando ela disse, e foi perguntada ali pelo procurador, Paulo, dizendo, a senhora tem algum antecedente criminal? Ela olhou para a cadeira e disse, você acha que eu tenho cara de bandida? Olha, nunca fui criminosa, não sou e nunca serei. Olhando na cara ali pela tela e dizendo, professora formada, mas amanhã a gente fala sobre isso, porque eu realmente fiquei indignado. Quem me segue nas redes sociais sabe que isso me deixou
transtornado quando eu vi as palavras dessa senhora, uma patriota, mulher honrada, e que está ali presa nesse imbróglio aí da anistia, que nós precisamos voltar a esse assunto. Forte abraço e até amanhã. Obrigado. Até amanhã. E nós ficamos por aqui com esse programa de hoje. Se você gostou, nos dê um like, compartilhe e se inscreva em nosso canal. Precisamos muito disso. Muito obrigado pela companhia e o nosso compromisso é amanhã, agora ao meio-dia. Um forte abraço e até lá.